Shalom, shalom! Esse é mais um vídeo da série O Espírito Santo. Hoje vai ser um vídeo diferente dos primeiros vídeos que eu gravei. Minha tia Tânia, a irmã de minha mãe, ela mora nos Estados Unidos e eu mandei o vídeo para ela. Ela é uma leitura da bíblica assídua e ela me mandou uns áudios com alguns questionamentos. No áudio, ela dizia que eu esclarecesse nos meus vídeos quem é o Espírito Santo, porque algumas pessoas não vão entender por falta de conhecimento. Então, eu quero hoje trazer alguns versículos sobre o Espírito Santo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou os céus e a terra no princípio. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra pairava sobre as águas, no original da Bíblia hebraica, está escrito Shokedon. Essa expressão Shokedon lembra a palavra brasileira do português que conhecemos como chocar, a galinha choca. Quando a galinha está choca dos ovos, ela fica em cima dos ovos para chocar os ovos, correto? Onde vai nascer os pintinhos. Então o Espírito Santo, ele Shokedon, ele pairava. Ele choquedou, ou seja, ele estava grávido da criação. Ele estava chocando, digamos, a criação que estava nele. O Espírito Santo, ele é Deus. Só que Deus, ele se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Esse é o famoso mistério da Trindade. É um único e somente um Deus. Não são três deuses. É apenas um Deus. Mas Deus é um ser tão infinito, tão pleno, que ele aparece na forma do Pai, na forma do Filho e na forma do Espírito Santo. Em Gênesis, capítulo 1, 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra façamos está no plural, ou seja, mostrando que Deus, ele está conversando com alguém, que é ele mesmo. Ele tem o poder de conversar com ele mesmo. O Deus Pai conversa com ele mesmo na forma de Deus Filho e na forma de Deus Espírito. São três pessoas em um único Deus. Significa isso, façamos. Em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz lá do alto diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Nessa passagem aparece Deus Pai no céu falando que Jesus é o Filho amado, Jesus se batizando, o Deus Filho, e o Espírito Santo na forma de pomba. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus que se manifestou na forma do Espírito Santo em pomba, na forma do Filho encarnado e na forma do Pai através da voz. Também em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo dá a bênção apostólica dizendo: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então Paulo, nesse versículo, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pergunta para mim: professor Mateus, se Deus é uma pessoa só, por que ele aparece em três? Se ele é um único Deus, como é que pode um ser três? Deixa eu explicar para você. Deus, ele é um ser que a nossa mente humana
ela não consegue compreender a infinitude dele, um ser infinito, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o grande eu sou, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Então, para eu explicar sobre Deus, eu vou ter que usar muitos recursos da teologia, e esse estudo vai ficar muito profundo. Mas em poucos minutos, resumidamente, de forma prática, direta e objetiva, Deus, ele aparece em 3 pessoas, porque cada uma dessas pessoas manifesta um caráter de Deus, uma faceta de Deus, uma forma de Deus. Imagine um diamante, ele tem várias facetas. Cada vez que você olha para o diamante de um lado, você vê um formato diferente. Assim é Deus. Ora você vê Deus Pai, ora você vê Deus Filho, ora você vê Deus Espírito Santo. É o mesmo Deus. Ele, por ser onipotente, onipresente e onisciente, ele pode ser, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai está no trono. Deus Filho, que está à direita de Deus Pai, também no trono, desceu na terra, passou 33 anos e meio e retornou ao trono e continua à destra do Pai. Então no trono está Deus Pai e Deus Filho. E o Espírito de Deus, quando Deus Filho desceu e subiu, o Espírito Santo agora desceu. Quem está na terra é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito Santo do Deus Pai e ele também é o Espírito Santo do Deus Filho. Ele representa tanto o Pai como o Filho. O Espírito Santo representa Jesus na terra e o Espírito Santo representa Deus Pai. Ou seja, quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando de Deus. É a mesma pessoa. Ele é a mesma pessoa. Só que Deus Pai está no céu, em um lugar inacessível a nós humanos. Deus Filho já subiu para o céu e a única coisa que ficou aqui é o seu testemunho, a sua história, o seu nome e seu sangue. Quem está representando Deus na terra é o seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a presença viva de Deus na terra. Espero que fique claro isso, porque eu vou gravar outros vídeos falando mais do Espírito Santo. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.